A mesma Bíblia que diz que nós devemos ser santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus, diz que ninguém é capaz de ser santo. E agora, como é que nós ficamos com tão grandes afirmações? Sem santidade ninguém verá a Deus e ninguém pode ser santo. Vem comigo que o vídeo hoje é necessário. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de pessoas que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas a gente conta calorias no aplicativinho e tenta ser saudável todo dia. Falhamos, mas tudo bem. Gente, vamos lá. Nós temos alguns, não poucos, exemplos de textos bíblicos. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu procurei rapidão no Google só para vocês verem, tá? A questão de santidade. Olha isso. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. 1 Pedro 1:15-16 faz referência lá ao sejam santos porque eu sou santo. Palavras do Senhor, tá? Lá nos mandamentos. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Gente, tem mais um monte de exemplos. Um monte de exemplos aqui, ó, de textos relacionados a sermos santos. E nós sabemos que apenas Jesus é santo. Inclusive, olha só, fala que Jesus virá buscar os santos, tá? Tem os santos durante a tribulação, tem os santos que formam a igreja, e a mesma Bíblia diz, em Apocalipse 15, verso 4, que, olha só, presta atenção nisso, quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Então, meus amados, nós precisamos viver com esses dois polos da vida cristã, que é ninguém pode ser santo e a exigência de sermos santos. E para elucidar essa caminhada, para que você consiga entender por que a Bíblia consegue exigir santidade, mesmo que seja impossível ao homem, e ainda assim chamar a nós, igreja, de santos. Como é que nós podemos ser chamados de santos na mesma Bíblia que diz que ninguém pode ser santo, só Deus, tá? Então, eu quero usar uma alegoria para os dias de hoje, tá? Hoje nós sabemos que está em alta a vida fitness, não é verdade? Então, o que acontece? A pessoa, ela precisa viver uma vida dentro de algum determinado modelo, algum protocolo de rotina para ser considerada fitness. E tu não precisa necessariamente ter um corpo belo ou um corpo malhado, sarado, para ser considerado uma pessoa fitness. Tu precisa apenas seguir um protocolo de rotina, vamos pensar assim, tá? Tu precisa ter um estilo de vida apropriado para ser considerado uma pessoa fitness. E eu quero te mostrar um exemplo relacionado ao mundo cristão, essa questão do vídeo, com a vida fitness. Eu quero que você imagine comigo um homem que, ao longo da sua vida inteira, viveu comendo fast food. Viveu comendo fast food, viveu comendo sorvete, viveu comendo brigadeiro de colher. Todos os dias ele comia uma bomba de calorias, todos os dias, em todas as refeições, ele comia mais do que precisava e, ao mesmo tempo, ele vivia com uma rotina que não favorecia o exercício físico. Ele era técnico de TI, ficava em casa, trabalhando no home office, no computador. Esse cara vivia os piores maus hábitos em relação à alimentação e relacionado à atividade física. Esse cara não tinha atividade física e comia mal. Ou seja, ele não tinha educação alimentar, ele não tinha educação física, ele não tinha uma rotina que favorecesse o corpo dele e ele vivia todos os dias caminhando, construindo a própria cova. Enorme, redonda, provavelmente. Por quê? Porque ele é sedentário, maus hábitos alimentares e sempre comendo mais do que precisa. Por comer mais do que precisa, começa a surgir muitos sintomas. Insônia, ansiedade, compulsão alimentar, sobrepeso, problema na pressão arterial, problemas articulares. Esse cara começa a ficar todo errado. E ele começa a ficar doente, ele começa a ficar obeso. A obesidade é uma doença. Esse cara começa a ficar doente. E essa doença começa a trazer muitos sintomas. E o seu corpo começa a manifestar esses sintomas. E ao longo de 40 anos, esse cara chega a 300 quilos. Ah, Caleb, 300 quilos é exagero. Vai assistir Quilos Mortais, meu querido. Não é não. Um cara de 1,90 m que nem eu, para chegar a 300 quilos, ó,
2 palitos, tá? Se ele viver nessa rotina que eu falei pra vocês. Então pensa o seguinte, esse cara chegou a 300 quilos, vivendo uma vida totalmente errada. Quando ele chega a 300 quilos, ele percebe que a vida dele tá caótica, ele tem algum evento canônico na vida dele ali, sei lá, uma ameaça de infarto, alguma coisa assim, e um médico chega pra ele e apresenta a vida fitness pra ele. E fala, ó, meu querido, você está caminhando para um caminho de morte, você está trilhando um caminho de morte, você vai morrer da pior forma possível, não vai nem ter pessoa suficiente para carregar o teu caixão, você está ferrado, meu irmão, você precisa trocar o seu estilo de vida, você precisa viver uma vida nova e ser uma pessoa nova, porque essa pessoa aí está condenada. Te lembra alguma coisa? Então, Pois é, vamos lá. Essa pessoa aí está condenada, você precisa viver outra vida. Então ele pega e explica os pilares de uma vida saudável para esse rapaz que tem 300 quilos. E esse rapaz imediatamente converte a sua mente, ele se converte à vida e à cultura fitness. E ele começa agora a dormir melhor, ele começa a contar calorias, ele começa a alimentar-se de uma maneira mais saudável e seguir um protocolo rigoroso de exercícios físicos, claro, todos adaptados à realidade dele, e ele agora conta calorias, ele cuida dos macronutrientes, ele conta macronutrientes, sais minerais, antioxidantes, tudo. Ele cuida ali os triglicerídeos, ele cuida os lipídios, ele faz tudo o que precisa para ser uma pessoa fitness. Ele vai na academia, ele lê a respeito, ele aprende a respeito, ele se interessa e ele começa a conviver com pessoas que vivem esse mesmo estilo de vida. Agora ele não é mais um aglomerado de tecido adiposo, ele não é mais apenas uma pessoa coberta de gordura com maus hábitos vivendo uma vida que leva ele à morte. Agora ele é uma pessoa fitness com 300 quilos. E aí? Parece contraditório, né? Se você vê um homem de 300 quilos caminhando devagarinho na rua, escorrendo suor, você não diz que ele é fitness, você olha pra ele e diz que ele é uma pessoa obesa, na verdade. Só que agora vamos traduzir essa questão, vamos botar mais um pouco do ingrediente bíblico nessa história, tá? Imagine que alguém diga assim, ó, seguinte, sem a prática da vida fitness é impossível ser fitness. E existe essa lei, sem prática de exercício, sem alimentação saudável, sem rotina balanceada, é impossível ser fitness. Impossível ser fitness. E esse cara botou na cabeça, ele vive, só que as pessoas ainda não viram o resultado dessa mudança de hábitos na vida dele. Por quê? Porque há um processo. Não é porque a mente transformou e agora a rotina transformou que o corpo vai transformar do dia para a noite. Percebe isso? As dificuldades estão ali, só que esse homem, apesar de ter 300 quilos e amanhã talvez ter 299 e daqui 4 dias ele ter 298 e assim gradativamente ir reduzindo 1 quilo a cada semana, vamos pensar assim, esse cara já é fitness, apesar de ninguém perceber que ele é fitness. Tá? Você percebe que ele é fitness apenas convivendo com ele e observando as suas práticas diárias. Então, como ser santo? Por que nós podemos ser chamados de santos se ainda pecamos? A verdade, meus amados, é que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, sem a prática da piedade, que é a devoção a Deus, ninguém verá a Deus. O que isso significa? Como traduzir isso? Significa que você precisa fazer o protocolo que o médico dos médicos deu quando ele passou o teu diagnóstico. Você está caminhando para uma vida de morte, você está caminhando para um caminho de morte, você está caminhando para a sepultura. Você é uma pessoa condenada, você precisa nascer de novo. Você precisa viver uma vida nova, com novos hábitos, novas práticas, caso contrário, você vai morrer. Essa é a verdade do Evangelho. Só que não apenas ele te dá uma notícia, você está morrendo, você está com hábitos que te destroem. Não, ele pega e te dá um receituário. Agora você precisa seguir esse protocolo. Sem esse protocolo é impossível você ser essa pessoa que você precisa ser. Então o que acontece? Percebe que esse receituário, ele não é uma cirurgia que tira todo o mal, que corrige todos os defeitos e te deixa perfeito? Não. Ele pega e ele te aperfeiçoa. Ele te dá as ferramentas e a condução e a direção e a instrução
para que você possa ser melhor do que é todos os dias, a ponto de um dia ser quase uma cópia exata de Jesus. Quase uma cópia exata de Jesus. Caleb, por que quase? Porque ninguém é santo além de Deus. Ele é santo. Essa é uma limitação humana. É que nem penso o Ramon Dino, não sei se você sabe, esse cara aqui, ó. Todo mundo que acompanha o bodybuilding, todo mundo que acompanha o fisiculturismo sabe que ninguém vai ser que nem esse cara, tá? Por mais que se esforce, por mais que tente, por mais que use anabolizantes, por mais que tenha uma rotina perfeita, ninguém vai ser como ele, porque ele é um cara único, ele é inalcançável nesse sentido. Assim como Phil Heath, assim como Ronnie Coleman, assim como Chris Bumstead, assim como Arnold Schwarzenegger. Então, são pessoas inalcançáveis em alguns aspectos. Jesus é inalcançável no aspecto santidade. Esse cara é imbatível, ninguém chega como ele no quesito que agrada ao Senhor. Apenas Jesus agrada a Deus perfeitamente, tá? O Deus perfeito que agrada, que se agrada do seu Filho. Tá? Então perceba, nós temos um alvo, nós temos uma referência, tá? Jesus tem que ser a foto na nossa parede, não estou falando de idolatria, é metafórico, tá? É apenas uma ilustração. Ele tem que ser aquela foto na nossa parede que a gente olha todo dia e pensa, tá, eu quero ser como esse cara, o que eu preciso fazer? Imagina agora o rapaz lá da alegoria, o rapaz de 300 quilos, ele acorda todo dia de manhã, louco para comer uma pizza gelada de ontem, o resto de refrigerante, eu já fui esse cara, tá? Louco pra comer errado. Daí ele acorda, ele olha, tem uma foto do Renato Cariani ali, todo posudo em cima de uma BMW. E ele olha, eu quero ser como esse cara. Então, o que eu preciso fazer para ser o mais parecido possível com ele? Eu preciso viver uma vida que ele viveria. Então, meus amados, da mesma forma que esse rapaz precisa viver o mais parecido possível com a vida que o Renato Cariani viveria para ser o que ele é, nós precisamos viver imitando a Cristo para que nós consigamos chegar o mais próximo possível desse resultado, que é a santidade. Um dia, essa limitação que todos nós temos será arrancada de nós, nossos corpos serão transformados em corpos perfeitos, não fitness, tá? Corpos perfeitos em sentido de santidade, e nós seremos santos como Ele, tá? Então, como podemos ser santos sem ser santos? Vivendo uma vida diária de busca e aprimoramento, e sempre visando o alvo, ser semelhante a Cristo. Então, meu amado, se assim como você está nos primeiros passos, ainda com 300 quilos, com aquela mobilidade meio ruim, sonolento, cansado, com vontade de fazer errado, vontade de furar a dieta, com vontade de fazer bobagem, de voltar às velhas práticas, e você sabe do que eu estou falando, meu querido, relaxa, você é santo, desde que você esteja resistindo a isso. Ah, Caleb, isso é heresia. Comenta aqui embaixo então se é heresia. Me mostra na Bíblia que a gente não pode ser chamados de santo por praticar uma vida que busca santidade. Me mostra biblicamente que a gente não pode ser chamado assim, tá? Então, meus amados, relaxem. Relaxem no sentido de, é impossível. Sim, é impossível. A gente só consegue com o Espírito Santo. Sem Jesus em nós é impossível, tá? Isso com certeza. Mas nós podemos sim ser chamados de santos. Ah, Caleb, eu ainda peco, eu sou um pecador. Você é um pecador, mas você é um pecador que está vivendo uma vida nova. Você é um pecador que está tentando pecar menos. Existe uma diferença. Quando nós vivíamos no mundo, antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. Agora nós pecamos. Entende? Percebe a diferença? Imagine, até tem um exemplo, tem o Janho, não sei se vocês conhecem o Janho, aquele alemãozinho que virou meme e tal. Ele teve vários casos de dependência química e tudo mais. E tem um depoimento dele muito interessante, porque ele fala assim, ó, quando as pessoas veem a minha recaída, elas se horrorizam, elas ficam aterrorizadas com a minha recaída, elas julgam a minha recaída. Mas eu sei, olha o que ele fala, mas eu sei qual a diferença de usar drogas uma vez a cada 6 meses ou passar 6 meses usando drogas todos os dias. Então percebe que há uma diferença de tu ser escravo de algo e tu recair em algo. É diferente. Quando nós fomos achados por Cristo, nós éramos escravos do pecado. E agora nós somos livres. Livres para dizer não ao pecado, livres também para dizer não a Cristo. Se você quiser abandonar a sua fé, você pode, fica à vontade. As portas estão sempre abertas para você ir embora se quiser. Mas o caminho para Cristo, o caminho para a salvação é estreito. Então, vamos abrir mão desses 300 quilos aí
Percebe? A porta é estreita, você precisa abandonar fardos, você precisa largar tudo que você tem, você precisa abandonar as bagagens e caminhar focado num simples objetivo, que é ser como Jesus, tá? Mesmo com as nossas limitações. Então, espero que tenha ficado claro. Fiquem com Deus. Obrigado por ter assistido até aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos para honra e glória do Senhor, tá? Beijão, amo vocês um tanto tão assim. Vamos crescer em amor e vai dar tudo certo. Beijão, fiquem com Deus.